na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. Quero agora convidá-los para mais um versículo e depois pastor Valdemir e a irmã Ana vão orar por mim. E se a mensagem não prestar, a culpa não foi minha. Foi de alguém que não orou direito. 1 Coríntios capítulo 5, verso de 1 a 11. Os irmãos sabem que eu gosto de descontrair um pouquinho, tá bom? Então fiquem tranquilos que não é nada sério. 1 Coríntios capítulo 5, verso 11. Na versão do pastor Valdemir, talvez a dele esteja bem mais clara do que a minha. Ele fez uma propaganda. Capítulo 5, verso 11. Mas agora vos escrevo... Pastor, perdão, é o 9 também, tá bom? A partir do 9. Tá. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras. Pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Amém. Amém. Os irmãos sabem que aí a palavra associar está ligada à comunhão, tá bom? Então, por favor, pastor Valdemir e a irmã Ana, ore por mim para que a graça de Deus seja derramada sobre minha vida e que a palavra de Deus seja bem clara para todos nós. Oremos. Santo Deus, amado Pai, continue em tua presença santa, meu Pai, com o coração feliz por esta manhã, na verdade por esses dias, meu Deus, tão especiais. Obrigada, meu Pai. Que privilégio é, meu Deus, te servir, sermos teus filhos, meu Pai amado, para termos essa comunhão tão maravilhosa, meu Pai, pelos hinos que foram cantados, leituras feitas, os especiais. E neste momento quero colocar em tuas mãos santas e poderosas o teu servo, meu Deus, que o teu Santo Espírito, meu Pai, venha falar através dele, meu Deus, e ajuda-nos, prepara os nossos corações também para ouvir e assim colocar em prática no nosso dia a dia. Amém. Obrigada pelos livramentos, meu Deus, que o Senhor tem nos dado aos nossas irmãs idosas, nossas crianças, adolescentes, a cada um, meu Deus. Abençoa os nossos também que ficaram em casa, que o Senhor também esteja abençoando cada um deles. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, continuando em oração, pedimos a tua bênção para o teu servo, que o Senhor fale a ele e fale a nós através dele. Amém. Pois é o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós colocamos hoje essa última mensagem, nós trabalhamos com os impedimentos para a nossa comunhão. Nós trabalhamos com os impedimentos visíveis e nós trabalhamos com orgulho, com egoísmo, com o partidarismo, com a vanglória. Nós trabalhamos, mas também nós trabalhamos também com aqueles impedimentos não vistos por nós. E os irmãos lembram daqueles impedimentos não vistos por nós, e que no meio deles, desses impedimentos não vistos, está a mentira. A mentira.
e nós trabalhamos na parte prática, existe alguma coisa contra mim, irmão Irene? Não. Se tem alguma coisa no coração, eu devo dizer tenho. Para que a gente possa tratar. O objetivo é tratar, para que a comunhão seja restaurada. Então, a comunhão pode ser cultivada sem a obediência a Deus? Qual é a resposta? Não. Não. Nós queremos aprender muito com esse exemplo. A comunhão pode ser cultivada sem a obediência a Deus? Meus amados, a grande verdade é que a comunhão com Deus e com os nossos irmãos, ela não pode ser cultivada de forma verdadeira ou profunda sem obediência. Sem obediência. A gente precisa levar muito a sério essa questão da obediência a Deus. A gente precisa pensar muito, irmãos, porque a obediência e a comunhão são inseparáveis. Obediência e comunhão, elas são inseparáveis. Sendo a obediência uma demonstração de amor e fruto da fé. A obediência é o caminho da intimidade. E a gente, irmãos, a gente vai ter que tomar algumas decisões ao longo de nossas vidas. Os irmãos sabem que Deus, pela sua graça, Ele permitiu que eu trabalhasse com autoridades importantes daqui da terra, dos homens, por pelo menos 10 anos e meio. E eu vi muita coisa, Deus me mostrou muita coisa, o que é a política, o que é político, o que é político. Para nós, existe uma separação de partidos, mas eles, nos bastidores, não tem negócio de separação de partidos não, viu? Eles são bem unidos, viu? Principalmente quando tem, dinheiro envolvido. Eu digo isso porque eu vi e eu sei. Certo? Eu sei. Então, eu trabalhei com um rapaz, trabalhei com muita gente, com vários policiais. Trabalhei com oficiais da polícia, trabalhei com coronéis, com majores, com tenentes, com capitão, vários. Mas, irmãos, teve um caso específico que me chamou muito a atenção. Lá me chegou um rapaz, ele era policial. Tinha uma rua lá, no centro histórico, chamada Rua da Misericórdia. Do palácio para o final dela, ela começa no início da ladeira da montanha. Aquela rua ali foi revitalizada, eles arrumaram toda só para o prefeito subir. Aqueles casarões foram fechados e a gente tinha que fazer vistoria todos os dias, porque aqueles moradores de rua, usuários de drogas, eles acabavam entrando nesses locais. E a gente tinha que ir lá tirar. Eu sempre que, como cristão, eu descia, por favor, dá para dar licença, se retirar, porque aqui não pode, o prefeito vai subir daqui a pouco. A rua é dele. Eu estou lhe pedindo para você saia por bem, para que alguém não bata em você. Por favor. Aí eu acabava conseguindo levar, sempre que eu pedi. E de repente teve uma certa vez que eu comecei a me separar de um colega de trabalho, e no caso um policial. Desciam policiais e desciam também na minha função, o segurança patrimonial também. Desciam 3 seguranças patrimoniais, no caso eu, e desciam também policiais. E me chegou lá um rapaz, um policial, que não dava pra gente conviver junto. Não dava. Primeiro momento que a gente começou a se separar, ele estava aqui, meu lado direito, e eu aqui na portaria principal. Aí ele começou aqui, falando das suas realizações de orgias de imoralidade que ele teve no final de semana com mulheres. E ele falando comigo e olhando para mim, e eu assim, de frente. Quando alguém fala com você, o que é que você tem que fazer? Olhar para a pessoa.
Eu fiquei de frente para quê? Ele falando várias imoralidades. E eu não olhei para ele, por quê? Porque para ele sentir que eu não estava interessado naquela conversa. Ele continuou. Aí eu fiz isso, pronto. Dei as costas para ele. Ele parou. Porque ele não achou quem apoiasse ele. Aí ele falou: você é cristão, não é? Graças a Deus eu sou cristão. Há quanto tempo? Falei o tempo que eu tinha de convertido. Ele, eu percebi. Mas não parou aí. Aí, ele não falou mais. Só que nesse dia a gente desceu para poder fazer a ronda, chamado de ronda, para tirar essas pessoas. E tinha uma jovem de mais ou menos 16 para 17 anos. Uma menina muito bonita. Fugiu de casa com um usuário de drogas. Parece que ela gostava muito desse rapaz. E estava dentro do casarão, proibido a entrada. Entraram e na ronda a gente viu lá. Então aí ele pegou, assim que ele chegou, ele disse: Jusilê, corrija esse cara aí, o rapaz. Aí eu mandei que ele abrisse as pernas, ele abriu, mandei que botasse a mão na cabeça, ele botou. Eu travei as mãos, corrigi, ele estava sem nada. Eu continuei segurando ele e eu olhei e ele estava apalpando a moça. As partes íntimas, tudo. Aí eu peguei, soltei o rapaz, mandei que o rapaz encostasse e olhei. Quando eu olhei, ele já não gostou. Ele aí começou a bater no rapaz. Bateu, tá na hora de você parar. Ele aí falou para os meus colegas: eu não gostei desse cara, ó. Não gostei desse cara. Seria bom que ele não viesse mais fazer a ronda nem comigo, nem com vocês. Porque os outros colegas deram risada, acharam aquilo lindo. Eu disse mesmo que não estava correto ele apalpar a moça. Não estava correto ele bater no rapaz. E aí teve outras coisas lá depois que eu saí que eu prefiro nem falar. Ele hoje está no inferno. Ele foi morto. Ele me odiou, ele tomou ódio. Ele me olhava com um olhar fulminante. Mas eu nunca tive, irmãos, para a glória de Deus, nunca tive um pingo de medo dele. Sabe por quê? Eu sempre lembrei daquele versículo: não tem mais aqueles que matam o corpo. Temeis antes aquele que, além de matar o corpo, tem o poder de lançar no fogo do inferno. A esse temeis. Eu digo, meu temor é de Deus. Saí de lá depois de 10 anos, porque estava perdendo o posto, mas saí de cabeça erguida. Os meus chefes disseram: Jusilê, você vai continuar com a gente. Está perdendo o contrato do município, mas você vai trabalhar pelo Estado, que temos ainda contrato. E eu ainda fui trabalhar pela área do Estado. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Mas a gente vai ter que tomar, irmãos, decisões. A gente não pode ter comunhão com pessoas que estão falando um monte de imoralidade, um monte de coisa, e você está rindo. Um dia eu tive que conversar com um irmão da nossa igreja duramente. O rapaz falando um monte de imoralidade, baixarias, e ele rindo. Eu disse: que tipo de crente é você, rapaz? Se você aceita isso? Não, você está errado. Chamei o rapaz: você está errado. Você sabe que ele é cristão e você está fazendo isso, esses gestos obscenos para ele. Jusilê, me perdoe. Eu disse: não, fale com ele. Mas o outro não tem moral mais. Conhece aquele crente que não tem mais moral? Dá tão mau testemunho que não tem mais moral de reclamar ninguém? Tem assim. Esse tipo de pessoas, de irmãos em Cristo, eles precisam rever a sua comunhão com Deus, que não pode ser quebrada, irmãos. Por isso eu disse que a obediência e a comunhão são inseparáveis. Meus amados, observe que a gente precisa entender
que a desobediência a Deus bloqueia a comunhão. A nossa comunhão é com o Pai, é com o Filho, é com o Espírito Santo. E está tudo aqui revelado, como foi dito pelo pastor Valdemir, pelos irmãos, está revelado aqui na palavra de Deus. Eu sei que tem versículos que você lê, como eu vou aplicar esse versículo na minha vida? Mas você tem que aplicar. Foi Deus que escreveu, irmãos. Por isso eu digo que a comunhão sem obediência é falsa. Então, acreditar que nós podemos ter comunhão com Deus e com os irmãos enquanto desobedece, isso é mentira. Isso não existe, irmãos, é um erro. E eu digo, comunhão com Deus, a comunhão com Deus é um relacionamento transformador. A cada dia que você vai tendo comunhão com Deus, mais Ele vai lhe transformando para a sua glória. Estou vendo olhinhos fechados. Lembra do irmão Sinésio? Cantava esses corinhos? Então, por favor, toma um pouco de água para não cochilar. Tá bom, irmãos? Então, a obediência, ela produz frutos. A obediência à palavra de Deus resulta em uma vida com mais paz, crescimento espiritual e amor aos nossos irmãos. No nosso texto em apreço, o texto de Gênesis 37, você vai ver um jovem, 17 anos, mas que servia a Deus. Um jovem temente a Deus, mas que infelizmente, por causa da sua intimidade com Deus, por causa dos planos de Deus, que Deus tinha para com sua vida, ele teve que sofrer para poder cumprir os planos de Deus. Mas veja que em Gênesis 37, o escritor nos prepara, irmãos, para entender como o povo de Deus, como foi que o povo de Israel foi levado para o Egito, e lá esse povo se multiplicou, esse povo cresceu, e caberia a Moisés, 250 anos mais tarde, tirar Israel e conduzi-lo até a terra prometida. Então você começa aí, lendo em Gênesis capítulo 37, quando fala a história de Jacó, a história de Israel, a palavra na língua hebraica é Toledot. Então você vê aí a história dele. O escritor está nos preparando, irmãos, está acabando a história de Jacó, a vida de Jacó estava sendo terminada, mas estava iniciando a história de José, aquele homem de Deus. E você vê aí no verso de número 2, Gênesis 37, verso de número 2, está escrito: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Lê para mim aí o resto da frase. E José trazia mais notícia deles a seu pai. A pergunta que fica é: o que era que eles praticavam que José informava ao seu pai? Os irmãos têm assim alguma ideia do que era? Serviço mal feito, preguiça. Preguiça, né? Vamos lá? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa para pensar? Então, irmãos, eu sei que trazia más notícias. E a gente pode pensar mais ou menos em algumas coisas. A gente já sabe. Os irmãos lembram daquele episódio que um dos príncipes daquela terra, me fugiu agora da mente, se os irmãos lembrarem, por favor, me ajudem aí. São muitas informações na cabeça e a gente acaba não lembrando tudo. Mas os irmãos sabem que aquele príncipe namorou com uma das irmãs de Levi e de
Simeão, A Diná. a Diná, e desonrou. Desonrou a moça, desonrou-a. Certo? E eles pegaram Siquém, e eles sabiamente, astutamente, malvadamente, violentamente, e o rapaz se apaixonou e queria casar. Tá bom, a gente vai casar sim, claro. Ó, essa comunhão vai ser bonita, pastor, maravilhosa. E aí, os bobos de lá, que não eram bobos nada, disse, bem, agora com uma condição. Terão que passar pela circuncisão. Aqueles que não sabem o que é isso, depois perguntam ao pastor Valdemir e a mim, ou a outras irmãs, que a gente vai explicar o que é isso. Aí ele também sabe o que é, e ele vai dizer o que é. Então, aí passou pela circuncisão. Quando um fala, o outro... Muito bem. Então, aí, fazer a circuncisão. Aí combinaram todos e aquele... É mutirão? Fala, Não tem aquele mutirão de catarata? Isso. Mutirão de circuncisão. Todo mundo fez. E aí, irmãos, isso que era uma dor infeliz. Quando estava todo mundo lá desprevenido, os dois entraram, pegaram a espada e matou todo mundo. Todo mundo, todo mundo. E os irmãos verão daqui a pouco que nessa ida deles, dos outros irmãos e eles, para apacentar as ovelhas, com pastos bem próximo ali, pastos verdes, eles foram para bem perto dessa cidade de novo. Será que não tinha prostituição, pastor Valdemir? Será que não tinha, não? Tem intimidade com as mulheres, será? E olha que já teve casos de intimidade, de prostituição entre eles. Mas, irmãos, vejam que o capítulo 37, ele é muito importante. Veja que o início foi dedicado a Jacó, agora é José. Os membros conheciam a exigência da lei, a família de Jacó, conheciam o verdadeiro Deus, mas pecaram uns com os outros, ou contra os outros. Pecaram por palavras e também por ações. Cuidado. Pecaram por palavras e por ações. Palavras quebram comunhão. Palavras que não transmitem graça, e isso Deus tem me ensinado. Sua palavra transmitiu alguma graça? Palavras e ações, irmãos. Veja, irmãos, a grande verdade é que a presença de José naquela casa incomodava muita gente. Se você não incomoda positivamente em algum lugar, tem alguma coisa errada com a sua vida. Você precisa incomodar esse mundo mesmo. Ah, é caso de corrupção, eu sou contra isso mesmo e pronto, acabou. Sua presença, a presença de um crente denuncia o erro. Eu tinha colegas de trabalho que eles roubavam. Quando eles me viam, por que eles se escondiam? Eles tinham medo de mim. Um dia eu disse, olha, estou vendo coisas erradas. Não vou falar ao meu chefe maior, mas o dia que vazar, eu vou ser o primeiro a dizer, eu vi e avisei que eles continuaram fazendo coisas erradas. Pois é, irmãos. Então, eu já ouvi pessoas dizendo, José crente. José era um puxa-saco, um peru, um mimado. Mas o rapaz era temente a Deus, irmãos. Havia erros mesmo. Erros que Deus estava se entristecendo com aquele povo. Quando Moisés estava no monte, conversando com Deus,
falando com Deus. O povo embaixo achou que Moisés estava demorando muito. E nesse demorar muito, eles ficaram inquietos. O Arão, para satisfazer, para ter uma comunhão com eles, o que foi que Arão cedeu? Fazendo o quê? Um ídolo. Bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. E o interessante é que Moisés não sabia o que estava acontecendo, a diversão estava grande, a farra estava grande, e diz o relato bíblico que tinha gente até nu na hora da festa. Veja como a idolatria é um pecado tão miserável que está ligado a outros tantos. E aí, eu lembro, irmãos, para a minha tristeza, que Deus disse: olha, vai lá, desce, porque esse teu povo, ó, não diz nem que é meu povo, é teu povo, Moisés. E aí Moisés chega em um dos diálogos e diz assim: olha, fui eu que pari, foi? Fui eu que pari. Moisés estava ali já chateado de tantos problemas, irmãos. Às vezes a gente reclama com uma congregação de 100 e poucos membros, e Moisés com 3 milhões. Puxa vida, irmãos. Mas, meus amados, a presença de José naquela casa incomodava muita gente. José não era bem quisto. Mas a primeira verdade que eu queria destacar aqui com vocês, irmãos, do verso de 1 a 4, diz aí o texto que José trazia más notícias. Mas vejam que no verso de número 4, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. Então, a primeira verdade aqui: havia um ódio muito grande de José. Eu fico desconfiado. Jesus disse: olha, se o mundo vos odeia, sabeis que a mim odiaram primeiro. Odiaram antes do que vocês. Quando o mundo amar você, tem alguma coisa que não está batendo junto com a palavra de Deus. Meus ex-colegas de trabalho fizeram um grupo no WhatsApp. E alguém foi excluído desse grupo. Tem muita gente. Alguns não aceitaram, outros não. Outros aceitaram. Mas teve alguém que foi excluído e eles nem perguntaram se queria participar. Claro que esse alguém não queria. Pensa quem foi esse alguém? Quem foi esse alguém, pastor? Eu. Aí eu encontrei com um policial que também está no grupo, porque é um grupo de policiais e um grupo de seguranças patrimoniais. E aí, ele disse: eu não entendi, não colocaram você naquele grupo, por quê? Eu disse: não se preocupa não. Esse policial é bem tranquilo, bem educado. Ele agora até passou na polícia, essa polícia que foi criada, esqueci o nome da polícia, não é federal. Guarda Nacional? Não, aquela polícia que foi criada ali em Brasília. É nacional. Era nacional, né? Aí foi criada, ele passou. Ele passou também na prova. E ele saiu da PM e ele foi para essa polícia. Aí ele pegou, ele disse: Jusilei, não entendi. Não colocaram você. E tá fazendo falta lá. Que é você, ó, você que nos controla. É você que nos controla. Irmãos, eu digo isso para a glória de Deus. Teve um lá que se matou com um tiro na cabeça. Ele dizia: Jusilei, você que tem moral com ele, peça a ele a meu favor. Você sabe qual era a minha resposta? Você também pode ter moral com ele. Sargento, você também pode ter moral com ele. Eu sei. Jusilei, eu estou abrindo agora um restaurante e também um bar onde você pode ficar à vontade, lá com a sua esposa, com quem quiser. Aí ele disse:
E eu criei até uma ala para crente. Vou não. Ó o dedinho. Ó, eu e minha esposa, ó. Não. Então, irmãos, a gente tem que saber onde é o nosso meio. Lembra, Ivone, daquela formatura que a gente foi? E aquela senhora, e botaram aquela música, então venha, 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 e a velha se desgraçava toda, e venha, venha, venha. Tá na hora da gente ir embora. Ó, tá na hora, ó. Dá pra nós não, chega. Então, se o Espírito de Deus não nos incomoda, tem alguma coisa errada. Ah, a pessoa está falando a boca porca. Eu tenho dificuldade de conversar com alguém da boca porca. Ou tem alguém aqui que gosta? Eu já ouvi crentes ouvindo tudo isso. Meu ouvido não presta para ouvir esse tipo de barbaridade. Vá falar com outro, comigo não. Mas, irmãos, veja que você vê aqui um rancor dos maus. E eu vejo aqui em Gênesis capítulo 37, verso de 1 a 4, por que os incrédulos odeiam os crentes? Por quê, irmãos? Veja que a denúncia da maldade, irmãos, proclamado pelo homem justo. E José denunciava, irmãos, a maldade. José denunciava a maldade daqueles irmãos perversos. José fazia isso. E os crentes, irmãos, fazem isso. Nós estamos vendo aqui no texto José fazendo isso, irmãos. Como os crentes devem se comportar, irmãos, diante do erro e diante desses desvios? Observe aí, Efésios capítulo 5, verso de 11 a 12. Efésios capítulo 5, verso de 11 a 12. Cadê o... Deixa eu me ver. Todos com Bíblia aqui? Todos com Bíblia aqui? Se eu pedir a alguém aqui para ler, está com a Bíblia na mão? Todos estão, né? Então bora lá, Irene. Efésios capítulo 5, verso 11 e 12. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem ao oculto, o só referir é vergonha. Então não sejais cúmplices das obras das trevas. Antes, porém, reprovai-as. O que eles fazem em oculto, até se referir, é vergonha. Deixa eu me ver o outro. Nós temos um Pai que nos ama demais. 1 Pedro capítulo 4, verso 3 a 5. 1 de Pedro capítulo 4, verso 3 a 5. Nós estamos vendo que eles odiavam José. E odiavam porque as obras deles eram más mesmo. E José tinha que falar mesmo. Não é porque José era puxa-saco, não. É porque tinha que falar mesmo, tinha que denunciar. Ele tinha integridade. Vamos lá. Oh, é você? É você. Porque basta que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Terão de prestar contas àqueles que está pronto para ajudar os vivos e os mortos. Eles acham estranho nós não correr da mesma maneira do desenfreamento. Vai ter um encerramento de final de ano. O encerramento vai ser no Pelourinho. Vamos. Vou não. Tô fora do Pelourinho. Não. Tô fora do Pelourinho. Mas, infelizmente, alguém, por causa de uma comunhão sem obediência da parte deles, acham que pode. Mas, irmãos, veja que a gente viu na nossa divisa,
Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Ah, não, José tinha que se esforçar para andar junto com seus irmãos. Irmãos, veja que a família de Jacó não desfrutava da bênção da união. Se o seu lar goza da bênção da união, amém. Eu poderia aqui mencionar alguns lares aqui que eu vejo e que eu, aparentemente, na minha frente, eu não vejo uma desavença. Não vejo uma desavença. E amém por isso. Veja que a família de Jacó não desfrutava da bênção da união, pois desde o seu início era um lar dividido. As esposas de Jacó, elas eram amigas ou rivais? Rivais. O acréscimo de concubinas ou de 2 concubinas não diminuiu a tensão. Então Jacó tinha um lar dividido, irmãos. E isso trouxe consigo esse mal. Mas por quê, irmãos? Por que os irmãos odiavam tanto José? Porque José possuía integridade. Verso de número 2, ele via isso. Veja, irmãos, que os filhos de Bila, verso de número 2, eles eram de Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, de Gade e Assé. E José cuidava das ovelhas junto com eles. Então, meus irmãos, não era fácil para José. Não era fácil para José trabalhar com pessoas que faziam coisas erradas. Não era fácil não, irmãos, trabalhar com esses irmãos. Sabe por quê? Irmãos, o modo de vida deles era diferente do modo de vida de José. E tem que ser diferente. O modo de vida deles tem que ser diferente do nosso mesmo. O nosso modo de vida tem que ter um padrão elevado. Se a gente não se incomodar com coisas erradas, se a gente não condenar, até com nossos olhos, quem é que vai condenar? Agora, imagina, irmãos, uma besteira, uma borboletazinha. Para de distrair. Deixa eu ir embora. Já foi embora, tá vendo? Acabou? Parou? Pronto. Se acaba no babo, agora está comendo borboleta. Então, irmãos, ó, o modo de vida deles e o nosso modo de vida, quando se compara, o nosso tem que estar acima. Um comportamento exemplar. Eu tinha um colega, se dizendo cristão, ele não aguentava ver uma mulher passar perto dele. E dizia que era diácono de uma igreja. As mulheres passavam, ele só faltava ficar zarolho, olhando. Ele nem disfarçava. Foi pego em mentiras várias vezes, irmãos. Isso não está legal, irmãos. O comportamento dele não era legal. Mas, irmãos, será que os rapazes estavam roubando o pai? Alguns dizem isso. Estavam envolvidos demais com o estilo de vida do povo daquela terra? Nós não sabemos o que eles faziam de fato. Mas, quaisquer que fossem os pecados, os seus pecados, José achou que era preciso que seu pai ficasse sabendo de tudo. E José sabia, irmãos, que era errado, e ele não gostava desse comportamento. E o pior, eles também sabiam que era José que falava. Lembra daquele: ai, pastor, eu queria lhe falar uma coisa, mas não diga que foi eu não. Poxa, irmão, isso me dói. Quer dizer que só o pastor pode botar cara, né? Pra bater. Ai, pastor, eu queria lhe falar uma coisa, mas não diga que foi eu não.
Pastor, já passou por isso? Já, ó, diz que já. Irmãos, a família de Clói disse a Paulo, Paulo disse, olha, foi a família de Clói que me falou. Está errado. Se está errado, irmão, se está errado, vamos lá, você vê um monte de adolescentes, que não é o caso aqui não, graças a Deus. Estão querendo namorar, e hoje estão lá se apegando. Oi, pastor, não diga que foi eu não, mas eu vi ali, olha, um certo namorico. Mas não diga que foi eu não, para não ficar ruim na fita, como diz o povo, com os pais. Aí, pastor, depois que o pastor vai lá e reclama, esse pastor não é mole, viu? Isso é coisa de crente, irmãos. Isso é coisa de crente. O trabalho, irmãos, é dividido. Veja que José, irmãos, sabia que os seus outros irmãos faziam coisas erradas e ele relatava mesmo, e eles também sabiam, irmãos. Sabe por quê? José tinha discernimento espiritual. Às vezes tem crentes que não têm discernimento espiritual nenhum. Você vê como nós temos crentes que não têm discernimento nenhum. Vamos lá. A gente quer novidades hoje de tarde. Está cancelada o trabalho da sociedade feminina. Vamos todo mundo orar naquela montanha. Aí vai todo mundo atrás de mim. Chegou lá, eu tive uma unção. Teve nada. Vai tudo. Novidade. Quer novidade. Eu fui para outro acampamento e tinha um rio que tinha um peixe. Tinha peixe. Novidade. Vai para o acampamento bonito e volta do mesmo jeito. Eu prefiro vir para o acampamento que não tenha muita coisa, mas que Deus transforme a minha vida e que eu volte em paz com meu Deus e com os meus irmãos. Quando a gente vai num evento, com interesse não apenas no lugar, mas na transformação da palavra de Deus. A gente frequenta tantos eventos, mas não muda nunca, irmãos. Veja que eles sabiam que José era a pessoa que trazia informação a Jacó. José poderia dizer, meu pai, ai painho, não fale que foi eu não, viu? Não, aqui não tem isso não, irmãos. Agora, diz o texto bíblico que Jacó amava mais a José. E aqui cabe uma bela de uma discussão. Favoritismo. É certo ou é errado? Eu já ouvi um pastor que vocês gostam muito e que o que ele fala, talvez vocês coloquem até no mesmo pé de igualdade que Deus. Ele dizendo que favoritismo na Bíblia Deus não condena. Se Deus não condena aqui, Jacó amava mais a José do que os outros. Então, se a Bíblia não condena, então favoritismo é certo. Isso é muito perigoso. Mas uma coisa eu sei. Por que Jacó amava mais a José? Você tem 12 filhos. 12 filhos. Tem um que é bem obediente, o pai fala, ele abaixa a cabeça. O pai reclama, ele abaixa a cabeça. O pai diz, meu filho, faça isso, faça. Meu filho, eu quero que todos os dias você abra a sua Bíblia para ler. E ele faz, minha mãe. E ele chega perto. Imagina minha mãe, meu pai, quer que eu faça alguma coisa? Quer que eu lhe ajude aqui com a menina, com essa vassourinha, ou o menino, para ajudar aqui? A mãe, sim, meu filho. Daqui a pouco ele lê na Bíblia. Daqui a pouco ele, ou minha mãe ou meu pai, vamos para a igreja. Ou daqui a pouco os pais estão querendo se pegar ali e o menino vem. Meu pai, minha mãe, não briga não. Deixa isso para lá. Quem é que não gosta de uma criança dessa, irmãos? Agora, o relato deles era coisas negativas, coisas ruins. Então, é evidente que o pai, ele amava mais
o outro rapaz, era temente a Deus. Os irmãos sabem que depois daquele encontro de Jacó com Deus, ali parece que é Jaboque, ele não foi mais a mesma pessoa, irmãos. Ali eu creio que quando ele colocou aquela pedra ali, que ele deitou, ali que ele teve um encontro com Deus, que ele viu aquela escada ali para mim foi a conversão dele. Ele sabe que ele vinha de um lar dividido. E ele acabou também não aprendendo muita coisa. Ó, ele veio de que lar? Quem era o pai dele e a mãe dele? O pai de Jacó. Isaac. E a mãe? Jaqueline. A mãe? Poxa, é errado isso aí. Jaqueline. Oi? Jaqueline, a mãe de Isaac. É? Muito bem. Mas irmãos, bora lá. Isaac amava mais quem? Oi? Ele amava mais Esaú. E a mãe? A Rebeca. Amava mais quem? E isso deu o quê? Então tem que ter muita sabedoria, irmãos. Irene, você ama mais Misael ou Miguel? Os dois, muito bem. Queria botar o rapaz no canto da parede. Marquinhos, você ama mais Cissa ou Magrelo? Calabresa? Os dois, irmãos. E sempre ensinando a palavra de Deus. Sempre ensinando, irmãos. Agora, irmãos, vejam só que José, ou melhor, Jacó, ainda deu uma túnica, ainda deu uma roupa. Os irmãos sabem que aquela roupa ali tem um grande significado, não sabe? Ali significa honra. Veja que o crente obediente cristiano, ele pode ser honrado e desonrado. E eu vou mostrar para os irmãos, ó, o pai dá uma vestimenta muito bonita, toda colorida, realmente uma roupa de príncipe. Aí ele é honrado. Quando os irmãos pegam e jogam na cisterna, ele perde a honra. Por quê? Rasgaram a túnica. Depois ele é levantado e ele é vendido. Ele está sem honra. Quando ele chega na casa de quem? Potifar, o rapaz dá honra novamente ali a ele e coloca. Quando a mulher rasga a roupa dele, ele perde a honra novamente. Veja como o crente irêneo, obediente, ele sofre neste mundo, irmãos. Ele sofre neste mundo para ele ser honrado por Deus, irmãos. Eu não quero honra de homens, não. Ah, pastor, o senhor é uma bênção. Ah, pastor, o senhor é isso e aquilo. Pastor, eu não conheço um homem igual ao senhor. Porque o pastor permitiu alguma coisa. Porque o pastor viu alguma coisa e botou a mão nos olhos. Irmãos, se é para condenar, vamos condenar mesmo. Está errado. O crente obediente, irmãos, passa por dificuldade no mundo. É um colega de trabalho que só chega tarde, bate o ponto atrasado. Você bate toda hora. Olha, no seu horário certinho. Você não é aquele tipo de crente que toda hora vai tomar cafezinho. Os irmãos sabem o que é isso, não sabem? De tomar cafezinho? Ir no banheiro? Os irmãos sabem para que é isso, não sabem? Para que é isso? Toda hora ir tomar cafezinho e ir no banheiro? Matar o tempo. Os irmãos sabem o que é chegar no vaso sanitário sem vontade e sentar lá para matar o tempo. Crente não faz isso, irmãos. Crente não faz isso. Mas, irmãos, vejam que ou melhor, Jacó, sabia dos verdadeiros sentimentos dos seus filhos por José.
Gênesis 49, verso 22 e verso 23. Gênesis 49, verso 22 e verso 23. José perto de morrer. Vejam aí. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os frecheiros lhe deram amargura. Quem são aqui os frecheiros, calma? Hã? Viajou, não foi? Os frecheiros lhe deram amargura. E o flecharam e odiaram. Quem são aqui, Cauã, esses frecheiros? E quem foi que deu amargura ao rapaz? E quem foi que odiou José? Quem foi? Quem foi? Os irmãos dele, muito bem. Eu vi o senhor assim, Presta atenção vocês, viu que vocês, no baba, vocês jogam direitinho, viu? Precisa prestar atenção na palavra de Deus. Tá bom? Vamos lá. Veja, irmãos, que o ódio é um pecado de terríveis consequências, pois gera outros pecados. Diz a Bíblia, em Provérbios 10, 12, que o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Meus irmãos, vejam o que a Bíblia diz em 1 João 2,9. Aquele que diz, está na luz e odeia seu irmão. Quem lembra do resto? Não lembram? Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora, até aquele momento que João escreveu, está onde? Nas trevas. E nele não há luz alguma. E nele não há luz alguma. Está, odiar seu irmão está nas trevas. Eu conheço várias pessoas que estão nas trevas. Não adianta dizer que tem dinheiro, odeia seu irmão, está nas trevas. Acabou. Não está escrito assim. Eu posso amenizar o que está aqui escrito, ele? Não posso, não. Mas, irmãos, vamos ter comunhão. Como que vai ter comunhão se não há arrependimento, irmãos? Como? Veja, irmãos, observe que aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas, irmãos. Veja que ali o advérbio de tempo indica o tempo presente, irmãos. E a gente sabe que o ódio no coração equivale o quê? Lembra, Yuri? Ao homicídio. Homicídio. Odiou é um homicídio. Eu odiei Marquinhos aqui no acampamento. Que Deus me livre. Eu já cometi o quê? Homicídio. Assassinado. Eu já assassinei ele. Eu sou um assassino. Eu sou um Caim. Por isso que é muito sério ser crente, irmãos. Quantos acampamentos eu já participei e as pessoas saírem magoadas uns com os outros, saírem aborrecidas uns com os outros, saírem tristes, eu não venho mais naquele acampamento, porque ninguém presta. Em primeiro lugar, eu que não presto. Se aquela pessoa fez isso comigo, ela que vai prestar contas a Deus. Mas observe, irmãos. 1 João capítulo 3, verso 15. Deixa eu me ver. Cadê a Rosa? A Rosa ali. 1 João capítulo 3, verso 15. Todo que odeia a seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo em si. Nossa, João pegou pesado, né? João, o apóstolo do amor, falar um negócio desse, irmãos. Quem falou isso aqui foi João? Foi João? Não, foi Deus. Foi Deus que falou, irmãos. Mas olha, Gênesis capítulo 37, versos 5 a 11. Inveja. Por isso que José não tinha como ter comunhão com eles, não. Inveja. Verso 5.
Gênesis 37, verso 5, ao verso de número 11. Tá bom? Vamos lá. Bora lá, Cristiano, fica aí de pé. Que você está falando muito ali na cozinha, agora você vai falar aqui para nós. Gênesis 37, versículo de 5 a 11, Cristiano. Na melhor versão, século 21. Ele gosta de usar essa versão. E aconteceu que José teve um sonho e contou a seus irmãos. Por isso passaram a ampliá-la ainda mais. Pois ele disse: peço-vos que ouçais este sonho que tive. Estávamos atando um feixe no campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. E os seus irmãos lhe responderam: irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso odiava ainda mais, por causa do sonho e das palavras dele. José teve outro sonho e contou aos seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram perante mim. Quando contou seu sonho ao seu pai, a seus pais, aos irmãos, o pai respondeu e disse: que sonho é esse que tiveste? Será que eu, tua mãe e teus irmãos viremos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? E seus irmãos ficaram com ciúmes, mas o seu pai guardava isso no coração. Irmãos, veja que inveja. Eu já ouvi pastores dizer assim: olha, ele está contando isso aos seus irmãos porque ele está se exibindo. Não é exibição não, irmãos. Ele teve o sonho, Deus falava por sonho naquela época, e ele está dizendo, talvez ele nem tinha assim conhecimento total daquilo que ele seria lá no Egito, seria governador, e eles iriam se inclinar. Mas a inveja, irmãos, eu ouvi dizer, pastor, que a inveja, ela é filha do diabo. A inveja, ela é filha do diabo, irmãos. Veja que um outro escritor, estava lendo um livro, ele chegou a dizer que a inveja tem uma irmã chamada malícia. A partir então, desses contos, eles começaram a viver na malícia. Vejam que quando ele diz assim, olha, em um outro verso, vem o tal do sonhador. Quer dizer, ali tem uma figura de linguagem ali, viu? Ali tem uma figura de linguagem ali para a gente pensar. Valdeci é bom na figura de linguagem. Eu vi o senhor aí gravando um áudio, botando aí no grupo, e isso é isso, isso é aquilo. Vai pensando aí que daqui a pouco a pergunta vai para o senhor, viu? O senhor é bom, o senhor mostrou aí que é bom na figura de linguagem, então vamos lá. Irmãos, vejam que a irmã da inveja aí é malícia. E diz que a malícia e a inveja trabalham juntos. E eu lembro daquilo que 1 Pedro 2,1, rapidamente 1 Pedro 2,1, nos ensina, falando sobre inveja de malícia. Ó o crente como faz se ele quer manter a comunhão. 1 Pedro 2,1, deixando, pois, o quê? Toda a maldade ou a malícia, e todo o engano. E na minha tradução, que é a melhor hoje, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Então o crente vai deixando tudo isso. A malícia é toda a malícia, não é tira um pouquinho e deixa a outra, não. É toda a malícia, malicioso e maliciosa. Engano e fingimento e inveja, e todas as murmurações. Reclamar de acampamento, ficar murmurando, isso é pecado. Reclamar de uma asa de penosa, falar baixinho. Reclamar de um negócio que você come hoje e amanhã vai sair cheiroso, é pecado. Ou você acha que eu não queria estar em um hotel 5 estrelas? Valdemir não queria, não?
está no pecado, o pecado Deus é mais. Em um hotel 5 estrelas, mais a Ana desfilando, ó, a Ana de óculos escuros, ó, aquele hotel, vocês foram para Ilhéus? Que hotel bonito, viu? Aquele lá da Associação de Natal. De Natal? Que hotel, viu? Só tinha, ó, eu me senti daqui, ó, me enchei todo. A pergunta é, eu saí melhor por causa do lugar? Crente sai melhor por causa de comida e por causa do lugar? Ou crente pode sair melhor por causa da palavra de Deus e por causa de Cristo? Esperança em nós. A palavra de Deus, irmãos. Claro que se a gente tivesse condições, quem que não queria aqui ter uma piscinazinha, o Yuri de óculos escuros, toda hora? Eu queria também, irmãos. Mas tudo começa com o agradecimento. Eu conheci uma família. Quem aqui conhece o que é toicinho? Conhece? Conhece o que é? Conhece? Ah, mas o senhor conhece, né? Ó, eu conheci uma pessoa, irmão. Irmãos, trabalhei com ele. Eu trabalhei com o irmão de Irênio e trabalhei com esse rapaz. Ele pegava toicinho. Meio-dia, ele não tinha nada que comer, coitado. Ele fazia um fogo de lenha, pegava aquele negócio ali daquele espeto, eu ficava olhando, botava aquele tocinho para pegar fogo, o negócio incendiava logo por causa da graxa. E aquela graxa ele colocava na farinha, e aí ele fazia assim, lepo, chegava me arrepiava. Aqui você está comendo tudo, não come nem toicinho ainda. Tá, que demônio está murmurando de quê, irmãos? Está murmurando de quê? Ele comia tudo isso, ó. Comia. Os irmãos sabem que no interior tem um nome, né, de toicinho. Os irmãos sabem, né? Sabe não, brother? No interior? Chebeu. Oi? Não, procura saber. Olha, lá na obra, Mundinho já sabia que tinha outro nome, que é Chebeu. Alegre, comendo uma comida simples. E eu lembro que, coitado, ainda pegou água, esquentou, fez aquele pirão, aí inchou como um quilo de comida. Talvez eu tenha até falhado, sabe? Eu nem sei se ele ia querer. Mas bora dividir aqui o almoço. Eu vi de longe lá a cena, bora dividir aqui. Eu nem sei se ele ia querer sair daquela alimentação. Mas, irmãos, deixando tudo isso, irmãos. Meus irmãos, observe aí que José, ele era uma pessoa diferente, irmãos. Quando ele esteve na prisão, quando José esteve na prisão, Cristiano, quem era Josimeire? O preso mais diferenciado ali. José era o preso mais diferenciado, irmãos. Vejam só, no Salmo 105, se eu ver alguém falando, será 10 versículos. 10. Salmo 105, verso 16 ao verso 23. Salmo 105, verso 16 ao 23. Diz assim, no Salmo 105, 16. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, que é esse homem? José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, quer dizer, na cadeia, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor, o provou, mandou o rei e o fez saltar, o governador dos povos e o soltou, fez o senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto, e instruiu a seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Irmãos, quem é que é o governador da fazenda de Deus?
Hã? Quem é o governador da fazenda de Deus? Somos nós, os crentes, administradores daquilo que pertence a Deus. Aquilo que pertence a Deus, irmãos. Veja, irmãos, que o resultado imediato de José ter partilhado os seus sonhos foi que seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais, e coração cheio de inveja, e ó, irmãos, e aí às vezes o ódio começou a se tornar ódio secreto. Eu vou lhe matar, eu vou lhe matar, eu vou acabar com você. Violência, Gênesis 37, abram novamente aí, Gênesis 37, a partir do versículo de número 1. Cristiano leu até o 11, não foi, Cristiano? Isso. Até o 11. Então, a partir do 12. Verso 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: o que é o pai? Eis-me aqui. Ele não é aquele filho que finge que não ouve, responde quando quer. E ele lhe disse: ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, que onde eles apacentam? E disse aquele homem: foram daqui de Siquém, porque ouvi-vos dizer: vamos a Dotã, bem mais longe. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, os irmãos viram José. E antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disse um ao outro: eis lá vem o sonhador Mó. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo numa destas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos agora. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. E isto disse para livrar das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus filhos, e olharam, e eis uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e o levaram do Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão, e escondamos o seu sangue? Vinde, e vendamos-nos a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Mesmo obedecendo a Deus, foi levado, irmãos. Veja que a inveja é um dos frutos da carne. Veja que isso é resultante do coração pecaminoso do ser humano. Jesus Cristo disse isso em Marcos 7, 22. Então, por causa de inveja, os irmãos venderam para os mercadores. Eu vejo que José, seu Marcos Cerqueira, José era parecido com quem? Não sabe.
Você é parecido com quem, Marquinhos? Com seu pai? Quem é seu pai espiritual? Ah, então nós é bispo, então. Então José era parecido com Jesus, ele era um tipo de Cristo. Ele imitava a Cristo, ele era bem parecido com Cristo. Veja que há um paralelo entre o sofrimento de José e o de Cristo, irmãos. Agora, por que eles foram pastorear a mais de 70 quilômetros com pasto perto? Irmãos, no meu ver, eles foram para tão longe. Quem se esconde é porque não quer ser espionado por ninguém. No meu ver, foram pastorear porque tinha coisa errada e não queria ser visto por ninguém. Vamos lá. Um jovem começa a namorar, mas ele deseja que a luz fique escura. Para que a luz escura agora? Não tem necessidade. Eu devo alguma coisa a alguém? Então, eles foram para um lugar bem longe, irmãos. Bem longe. A segunda pergunta, irmãos. Por que voltaram à região perigosa próxima a Siquém, já que a reputação da família de Jacó entre aquele povo era tão terrível? Os irmãos sabem que eles mataram aquelas pessoas ali e muitas ali daquela família. Meus irmãos, provavelmente eles estavam envolvidos com aquelas pessoas ali, com aquelas mulheres. Terceira pergunta. E aí vem para o pai. O pai, sabendo, seu Irênio, que os filhos odiavam José, por que Jacó mandou que ele fosse visitar sozinho? Ele fez assim, ó. Irmãos, Jacó não poderia, Rosário do Dominó, mandar um servo dele ir ver isso, porque sabia que os irmãos tinham esse ódio dele. Irmãos, e Jacó, quando Jacó vai visitar os seus irmãos, ele vai com que veste? A veste colorida, a veste especial, a veste da honra. Meus irmãos, essa veste especial causava ou não irritação e inveja neles? Causava. Meus irmãos, mas a grande resposta é que a mão providencial de Deus estava operando de modo a realizar seus propósitos divinos na vida de Jacó, na vida de José. E ele vai para o Egito. Alguns pensam que ele foi por acaso. Não, ele foi porque Deus assim o quis. Conspiração. Gênesis 37, 18 ao 24. E viram de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matar. Então havia conspiração. Como eu já li até o verso 24, eu não vou ler. Então, combinação de ódio e inveja é letal. O coração deles estava fervendo de ira pelo irmão. Imagina um crente, irmãos, com um coração fervendo de ira. Um coração fervendo de ira vai explodir a qualquer momento. É tão feio quando um crente é um crente explosivo. Um crente explosivo, ele acaba com a comunhão. Depois ele fica até triste, irmãos. Veja, irmãos, que eles só precisavam de uma oportunidade. E eles viram que José estava a caminho. E olha o comentário sarcástico. Vem lá o tal sonhador, verso 19. Em outras palavras, vem lá o especialista em sonho. Ele quer dizer isso. Vem lá, olha, o especialista em sonhos. Irmãos, certamente, eu talvez não possa nem dizer certamente, mas
Os irmãos não veem não que o Simeão pode estar nesse meio de matar? Já que ele fez aquilo, já que ele estava acostumado? Pode ser. Pode ser. Mas que vamos matar e que partiu deles, partiram. Né? Esse comentário miserável, comentário sarcástico. Vem lá o tal sonhador. Do verso 25 ao verso 28. Indiferença. Olha o verso 25. Depois assentaram, olha irmãos, fizeram tudo isso. Ó. Depois, veja que no verso 24, lançaram aonde no verso 24? Ele está onde agora, Irene? Ele está lançaram na cisterna. Vazia. Sem água. Ele não tem água de beber. Ele está lá dentro. Olha o verso de número 25, irmãos. Como é que pode ser uma pessoa cristã agir assim? Depois, verso 25. Depois, assentaram-se a comer pão, levantaram seus olhos e olharam, e eis uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levados ao Egito. Indiferença. Crente não trata o outro com indiferença não, irmãos. Indiferença também quebra a comunhão. Eu sei, a gente deve perseverar, mas quando tem uma pessoa que ela trata você com indiferença, você chega, puxa uma conversa, quer conversar, a pessoa dá as costas. Você vai dar a mão, a pessoa pega na ponta dos seus dedos, ó. Já viu alguém que pega aqui? Pega aqui? Para mim, o que é isso? O que é isso? Ela está com muita vontade de pegar na minha mão? É por isso que eu vou apresentar agora o pastor Valdemir e a irmã Ana, o irmão Martiniano. Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmã? Rapaz, de graça, irmão. Aí as irmãs ficavam assim, ó, quando via ele. Ele tinha uma força, irmãos. Não era, Rebeca? A irmã conheceu? Martiniano? Pegou na sua mão? A senhora tirou? Não conseguiu. Eu não consegui. Essa foi boa. Indiferença, irmãos. A gente não pode, nossos irmãos, os membros da família de Deus são todos iguais. Nós somos irmãos em Cristo, irmãos. Vejam que eles estavam comendo calmamente, enquanto seu irmão implorava. Olha, Gênesis 42, verso de número 21. Irmão Luan, com aquela voz que ele é peculiar. Gênesis 42, verso de número 21. Enquanto seu irmão, eles estavam comendo calmamente, enquanto que seu irmão implorava para que não fizesse isso com ele, não. Gênesis 42, verso 21. Antes, porém, comentaram uns com os outros: na verdade, somos culpados e estamos sofrendo por conta do que fizemos com o nosso irmão. Ah, lembrou agora? Foi? Nós vimos a sua aflição quando suplicava que tivéssemos misericórdia dele. Contudo, não nos importamos. Portanto, eis que chegou a nossa hora de passarmos por angústia. Epa, Irênio! Lembraram do que fizeram. Lembra? De Deus não se zomba. Tudo que semear, isso também ceifará. Só vieram lembrar lá, ó. Lá na frente que vieram lembrar, ó, o nosso irmão implorava, o nosso irmão estava angustiado, coitado, lá na fonte, sem água. E olha, irmãos, eles iam matar ali dentro mesmo. Rubem que disse, não faça isso não, porque Rubem planejava assim, ó, depois eu vou lá e eu tiro. Depois, mas ó, não, é melhor tirar e vender. É melhor tirar e vender, irmãos. Veja, irmãos, que o coração endurecido pelo ódio e contaminado por pensamentos homicidas não está propenso a prestar muita atenção nos clamores de sua vítima. Contudo, pense no que o próprio povo de nosso Senhor fez com ele. Todos nós temos potencial de agir como
os irmãos de José. Todos nós temos potencial de agir da mesma forma que os irmãos de José. Alguém aqui já odiou alguém? Seus irmãos? Nunca mais eu vou naquela igreja. Nunca mais eu quero ver a cara do pastor Valdemir Jusilei. Ódio no coração. Assassinos. Nossos irmãos é para serem amados, abraçados, edificados, sustentados pelas nossas orações, irmãos. Meus irmãos, vejam aí que não demorou, os mercadores passaram e levou o rapaz. Mas o Senhor tinha seus propósitos a cumprir. E por último, irmãos, para que eu possa encerrar, verso 29 ao verso 36. Novamente, gostei da leitura da versão de Luan. 37, 29 ao 36. Dissimulação. Pessoas dissimuladas. Não pode ter esse tipo de gente entre nós. A gente não pode ter comunhão com pessoas dissimuladas. A gente vai ter que repreendê-las. O que é pessoas dissimuladas? Veja aí, Luan, 37, 29 ao 36. Entre mentes, quando Rúben retornou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Então, enfurecido, rasgou suas vestes e, saindo ao encontro dos seus irmãos, desabafou. O rapaz não está mais lá, e eu aonde irei? Então eles degolaram um bode e ensoparam de sangue a túnica de José. Em seguida, a mandaram entregar ao pai com este recado: eis o que encontramos, vê se é ou não a túnica do teu filho. Jacó a observou e afirmou: certamente é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o esquartejou e o devorou. José foi trucidado. Indignado, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, conforme a tradição, e pranteou durante muitos dias por seu amado filho. Todos os seus filhos e filhas se achegaram para oferecer-lhe consolo. Contudo, ele recusou toda a qualquer consolação e declarou: não é em luto que descerei ao Sheol para me encontrar com meu filho. E continuou a chorar a perda de seu filho José. Enquanto isso, no Egito, os midianitas vendiam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda imperial. Irmãos, virou mercadoria. E o mais interessante, irmãos, o mais interessante aqui disso tudo é a mentira, o teatro, a dissimulação, o fingimento. Irmãos, isso aqui mostra o caráter deles, caráter vil, caráter não transformado em uma outra coisa. Um pecado levou a outro pecado. O ódio está levando a tanta coisa, a inveja, a dissimulação, irmãos. Veja que eles estão falsificando as provas de que José havia morrido e disseram que José foi atacado por uma fera do campo, mentindo aos seus pais, irmãos. Então Jacó fora enganado. Eu falei isso e eu lembrei. Jacó fora enganado. E Jacó também não fez isso, não? Tá vendo, irmãos? Tá vendo? Então eu posso dizer que Jacó estava colhendo o que ele próprio havia semeado. O que Jacó fez para poder enganar o seu pai? Se vestiu daquilo tudo, a mãe botou roupa e disse que o irmão era todo cabeludo, né?
fez tudo isso, aquele teatro todo, enganou o pai. Irmãos, veja que seus filhos seguiam os seus passos. Vejam que 20 anos após, Jacó ainda lamentava a morte de José. Gênesis 42, verso de número 36, e nós já estamos dentro de 1 minuto ou 2, nós estaremos encerrando essa parte para a nossa oração, se vocês quiserem. Gênesis 42, 36. Gênesis 42, verso 36. Luan, novamente. Então seu pai Jacó o desabafou: vós me estáis privando dos meus filhos amados. José não existe mais, Simeão não existe mais, e quereis tomar também a Benjamim? É sobre minhas costas que tudo isso recai. Ele estava sofrendo muito, irmãos, ainda sofria pelo filho, e eles ali calados. Aí vem, irmãos, observem, como a gente tem que ter muita sabedoria. Talvez na sua cabeça, quando eles vierem, dá logo José, se apresente, eu sou José, não tem problema não, irmãos. José confrontou, José queria que ele dissesse: olha, nós erramos, nós pecamos contra o nosso irmão, nós fizemos isso. Não disseram, irmãos, e José deu oportunidade e outra oportunidade para que ele dissesse: nós erramos, nós pecamos, nós fizemos isso com o nosso irmão foi vendido, a gente planejava matá-lo, outro irmão disse não, a gente resolveu a vender para se livrar dele, porque ele falava de nossos feitos errados, irmãos. Você vê que José não guardava mágoa deles não, sabe por que ele não guardava? Os irmãos lembram que quando José conheceu, quando José falava com eles, José, saiu e chorou amargamente, porque ele estava ali no sangue. Você não chora pelo seu irmão, não? O que Irene fez aqui e outros irmãos fizeram, as irmãs que vieram aqui, foi salutar, irmãos. É sentimento pelos outros, crentes do coração todo. José chamava e nada. Aí, os irmãos acham, aí vem aquela dicasinha também, que havia roubo, que eles eram acostumados. Meu pastor de mim, é só um pensamento meu, você não precisa colocar no seu livro de teologia, não. Quando José mandou colocar ali na boca do saco alguma coisa ali, não dava alguma dica não, que gostavam também de mexer nas coisas do seu papai? Não dá não? Hein? José botou ali, será? José, vou botar para ver se já mudou de pensamento. Quer dizer, eu estou viajando, tá bom? Eu estou entrando no texto, eu estou levando vocês a pensarem, mas não a concordar comigo, tá bom? É um pensamento meu. José bota ali no saco, na boca do saco, e será que não havia esse costume? Será que José não viu isso? Não. Pode ser. Pode ser. Você vê que quando... Cadê o seu irmão? Tá onde? O seu irmão mais novo? Tá lá. Meu pai ama muito. Traga seu irmão. Ali foi tudo, irmãos, para eles se arrependerem de seus pecados e confessarem. A gente peca contra os nossos irmãos e não pede perdão. Imagina pessoas que sem prova nenhuma chama seu irmão de ladrão e não pede perdão. Aí você acha, não, tem que ter comunhão a si mesmo. Não dá não, irmãos. Enquanto não se arrepender, é para repreender. A palavra de Deus diz que é para arrepender, irmãos. E aí a gente vai para encerrar Gênesis 50, 20. Vamos ler em uma só voz. Gênesis 50, 20. Gênesis 50, 20. Vamos lá, em uma só voz. Gênesis 50, 20. 1, 2, 3 e já. Eu vi vozes até agora.
Vai lá, Luan. Joga aí. O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Irmã Ana, por favor, lê para mim aí esse verso. Gênesis 50, 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Amém. Está quase igual à minha versão. Vós, porém, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Olha, irmãos, eu estava como seminarista, trabalhando em 2 empresas, e o Senhor precisava agir na minha vida. Eu não tinha pensamento de sair das minhas 2 empresas que eu trabalhava, ou melhor, das empresas que eu trabalhava, não é minha. Aí, eu trabalhava lá, eu não tinha pensamento de sair de lá não, eu queria continuar. De repente me veio você vai sair dessa empresa, ou o chefe implicou comigo, ou você vai ser transferido para Candeias, para a Petrobras. Eu disse, não tenho condições, eu estou no último semestre de teologia, e se eu ir para Candeias, eu não tenho condições mais de estudar. É com você. Eu não sei que você quer. Me tratou muito mal. Eu pedi a ele misericórdia, que eu estava estudando, e nada, não teve misericórdia. Eu tive que pedir as contas com 8 anos de empresa. Saí da empresa. Depois a outra, do nada, decretou falência. Saí das 2 empresas e estou, para a glória de Deus, só vivendo no ministério. Quem é que estava no controle? Deus. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente erra, é para a gente aprender a não continuar no erro e a crescer e a aprender, a amadurecer. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, meus amados irmãos, quando a gente chega aqui, no capítulo 39, no verso de número 2, olha que versículo maravilhoso para você anotar aí na sua Bíblia. Gênesis 39, verso de número 2. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vamos aqui mudar. E o Senhor estava com os acampantes do acampamento de Canaã. Vamos lá. E o Senhor estava com quem? Os acampantes do acampamento de Canaã. E foram homens prósperos. E estava na casa de seu senhor egípcio. Mas, meus amados, verso 3, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, e José achou graça em seus olhos, e serviam, e ele pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E o Senhor abençoou. Então, eu desejo no fundo do meu coração, que onde você coloque seus pés, o Senhor possa abençoar aquele lugar. Amém. Nós somos pessoas abençoadoras. Amém. Pessoas que levam Cristo até outras pessoas. Amém. E eu costumo de fazer a mesma pergunta. A última vez que alguém perguntou, você é cristã? Você é cristão? Aos jovens, você é cristão? A última vez que eles perguntaram isso, quando me perguntam isso, eu fico feliz. Sim, eu sou. Eu conheci. Eu vi que tinha alguma coisa diferente. A gente foi entregar folheto na rua e um rapaz me perguntou. Ele disse, olha, eu vi as bênçãos do Senhor aqui passando. Ele disse isso. Então nós somos bênçãos. Que o Senhor aplique a sua palavra
em nossos corações. Que essa palavra ela seja penetrada no poder do Espírito Santo em cada coração. Escolha seu irmão de oração. Seja uma oração breve hoje. Escolha seu irmão de oração para que a gente possa orar. Depois você retorna rapidamente e Irene então vai cantar algum corinho ali, alguma coisa, e a gente encerra essa parte. Vamos lá. Escolha seus irmãos de oração e sejam breves. Vamos lá. Yuri. Não vai acompanhar esses não? Esses aí? Esses aí são eles.